Então vamos lá, né? O que vocês vão precisar saber de JavaScript para esse projeto vai ser o seguinte. Primeiramente, a gente vai baixar o Node.js, tá? O Node.js, ele, diferente do que muitos pensam, ele não é uma linguagem de programação, tá? Ele é uma plataforma para você rodar JavaScript. Então você vai baixar aqui, entrar no site oficial e baixar a versão LTS, né? Que é a versão estável. Então, como eu falei, o Node.js é uma plataforma para você rodar JavaScript fora do navegador, porque a princípio o JavaScript é uma linguagem criada para ser rodado só no navegador. Se você, por exemplo, abrir aqui seu DevTools, o Chrome, então você pode escrever código JavaScript aqui como em uma linguagem de programação normal. Então, uma variável A recebe 5, const B recebe 3, tá? Se eu fazer a soma delas duas, const soma recebe A mais B. Então eu tenho que soma, é igual a 8, tá? Então aqui eu posso escrever, eu posso utilizar a linguagem JavaScript para escrever meus códigos por aqui, ou eu posso baixar o Node para escrever no computador. Então se eu rodar aqui o Node, como eu já baixei, né? Então eu posso escrever da mesma forma aqui, ó. Então const A recebe 5, const B recebe 3, se eu fizer A mais B, eu vou ter aqui 8, tá? Então, da mesma forma eu posso escrever código JavaScript aqui, só que não é muito útil escrever direto por aqui, por esse terminal, tá? Então é interessante utilizar algum editor de código, eu recomendo o VS Code, tá? Então eu já baixei ele aqui, mas vou mostrar aqui de novo como é que se baixa. Tá baixando aqui. Tem um detalhezinho na instalação que eu vou mostrar para vocês que é interessante vocês fazerem, tá? Então, o VS Code é um editor de código bem dinâmico, enfim, muita gente utiliza ele para diversas linguagens de programação, então para JavaScript principalmente, tá? Então ele é o que eu utilizo e é o que vocês vão ver aqui. Então, abrindo aqui o instalador do VS Code, tem esse detalhe aqui na instalação que eu acho essencial, que esse daqui adicione a ação abrir com code ao menu de contexto de arquivos do Windows Explorer e ao contexto de diretório. Então eu vou cancelar aqui a instalação porque eu já tenho. O que é isso? Basicamente, estou dizendo que ele vai aparecer aqui, ó, abrir com code. Isso aqui é bem útil, tá? Então, beleza. Quanto ao VS Code, né? Caso vocês queiram deixar que nem o meu, só um detalhe a mais, eu uso esse tema aqui, não lembro exatamente como é que escreve. Vou fechar aqui. Mas esse aqui, tem o Drácula e tem o Omni. Que é esse aqui, ó, Omni Theme, que é bem bacaninha, tá? E outra coisa também que eu utilizo é o Material Icons. Para deixar mais legal também assim a visualização dos ícones dos arquivos. E eu também instalei nesse projeto, no meu VS Code no caso, eu instalei essa fonte aqui, Firecode, porque ela permite fazer essas junções aqui de caracteres. Então a seta fica realmente parecida uma seta, o sinal diferente da linguagem de programação realmente fica parecido diferente, então fica bem bacana. Vou mostrar para vocês aqui, então, só um detalhe, né? Então diferente, que seria assim, né? Um exclamação igual, ele fica assim, quando eu junto os dois, tá? A seta, ou maior igual que seria assim, ele acaba ficando assim, tá? Menor que fica assim, então fica bem bacaninha. Maior que, na verdade, é esse aqui, tá? Então, são dois caracteres diferentes. Quando eu junto eles ficam maior que ou menor que. É bem interessante, só um detalhe. Não é essencial, não. Beleza, né? Tá. Deixa eu ver aqui só para não me perder. Node, VS Code. Então, vamos lá ao JavaScript em si, né? Eu vou criar aqui uma pastinha chamada JS. Tá, então eu vou abrir ela aqui e eu vou abrir ela com VS Code. Tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês o mínimo que vocês precisam saber de JavaScript. Beleza? Então eu vou criar aqui um arquivo index.js e nesse arquivo index.js eu já posso escrever código JavaScript. Aqui eu estou no VS Code, então se eu apertar Ctrl e aspas, né, que é esse botão aqui,
aperto Ctrl e aspas, então ele abre aqui o meu terminal integrado do VS Code e ele já está aqui na pasta JS, tá? Beleza? Então com isso eu posso escrever código aqui, como eu falei, então const recebe 3, const b recebe 4, 5, que é a maneira de declarar variável no JavaScript, pode ser com const. Então se eu somar as duas, pronto, agora eu posso rodar esse programa aqui. Como que eu rodo? Para eu não ter que ficar abrindo aqui esse aplicativo aqui no Node.js, então eu posso rodar direto por aqui porque ele já está integrado no meu Windows. Então é só escrever Node e o nome do arquivo, né? Na pasta do arquivo. Então estou na pasta do arquivo, escrevo o nome e o nome do arquivo, tá? Então vamos lá, index.js. Então beleza, ele rodou, só que não apareceu nada na tela. Por quê? Porque eu não estou exibindo nada, então eu tenho que colocar para imprimir. E eu coloco para imprimir com console log. Tá? Então eu vou imprimir a soma. Então aqui a soma é 8. Então eu posso concatenar com string aqui também. Então a soma eu concateno essa string aqui dentro do console log com vírgula mesmo. Tá? Então eu posso escrever com mais, tanto faz, só que com mais tem que dar espaço. Com vírgula o espaço é automático, então a soma é 8. Ou eu posso colocar aqui uma vírgula. Ó, ficou um espaço a mais, né? Então eu posso tirar o espaço daqui. Escrevo clear aqui para limpar o terminal. Pronto, a soma é 8. Beleza? Então, forma de declarar variável no JavaScript é assim. Então, no JavaScript, como tem uma tipagem dinâmica, você não precisa declarar int, string, não. Ele faz a atribuição do tipo meio que automaticamente. Então, você declara de duas formas. Ou com const, para variável que não pode mudar o seu valor, realmente é uma constante. Ou com let, tá? Então, let c recebe... Aí eu posso passar, por exemplo, no string, o nome, por exemplo, meu nome é William, tá? Então, vai ficar dessa forma. Let c recebe William. Então, aqui eu também posso imprimir meu nome, né? Eu posso concatenar mais coisas. Então, c aqui... Vamos lá. Então, a soma é 8. Aí, o William, meu nome está concatenado também, tá? Então, também tem outra forma de declarar, que é mais antiga, mais clássica, que é com var, né? Para você dizer que é uma variável. Então, variável d, que é basicamente a mesma coisa. A diferença entre elas, basicamente, é o scope, e que essa função aqui, var_d, ela tem um problema que esse aqui ela pode ser redeclarada. Então, eu posso redeclarar aqui, var_d recebe 5. Isso aqui não vai dar um erro. Se eu colocar aqui para rodar, ó, não deu erro. Mas, por exemplo, se eu redeclarar aqui let c recebe, sei lá, 4. Então isso aqui, ó, o VS Code já acusa que isso aqui é um erro, entendeu? Eu não posso redeclarar. Mesma coisa se for const, né? Uma constante que eu criei lá em cima, for uau, ele já acusa que isso aqui está dando erro. Então, pelo var ter esse problema, porque isso realmente é um problema, poder redeclarar a função, então normalmente não se utiliza ele, tá? Então a gente utiliza mais let const, que supre bem a nossa necessidade. Então é isso. Então é só a gente declarar variável no JavaScript. Quais os tipos de variáveis que a gente pode ter? Então a gente pode ter um number, né? Vou chamar aqui de um tipo number, que é um tipo genérico, que pode ser tanto assim, um inteiro, como ele pode ser também um ponto flutuante. Então eu posso escrever ele dessa forma, funciona, tá? E aí a gente tem, eu vou declarar tudo como const. A gente tem também string, que é isso daqui que vocês estão vendo. Então a gente vai ter um array. Então um array é como qualquer outra linguagem de programação, só que no caso do JavaScript ele é bem dinâmico, então ele aceita qualquer coisa, tá? Então qualquer tipo que eu colocar aqui dentro, ele aceita. Eu vou ter também um objeto, obj, que para quem já estudou orientação a objetos, né? Então um objeto ele tem uma chave, então por exemplo o nome, idade 22. Beleza? Então, para quem já estudou orientação a objeto, basicamente ele tem uma chave e tem um valor, chave e valor, tá? Então, dentro do array eu posso até inclusive colocar aqui dentro o obj, tá? Então, eu vou apagar isso aqui. Então, se eu colocar para exibir isso daí que eu escrevi, um macetezinho do VS Code, né? Então eu posso duplicar as linhas. Eu acabei alterando o atalho do meu teclado, então eu não sei exatamente qual é o de vocês. Acho que é Ctrl Alt
seta para baixo, se eu não me engano. Mas enfim, se vocês derem uma olhada aí, vocês vão achar. Então, para duplicar a linha, e aí eu posso... Esse daqui é padrão, tá? Esse atalho. Então, agora eu posso apertar Alt e aí eu seleciono mais de uma palavra, tá? Eu ponho o cursor do mouse em vários cantos diferentes. Isso aqui é bem útil para digitar. No caso, eu quero selecionar, então eu aperto Alt e aperto 2 vezes na palavra que eu quero. Como são palavras distintas, né? Então eu faço dessa forma. Ctrl C, aqui são 5 palavras, então eu vou... Pronto. E aqui, Ctrl Alt, seta para baixo, o cursor vem para baixo. Então Ctrl V. Então agora eu vou imprimir tudo de uma vez. Vamos lá. Então tem o 3, tem o 5.5, tem o William, tem o meu objeto, que está entre chaves, e tem o meu array, que está entre colchetes, né? E aí vocês estão vendo aqui que tem um string, tem um inteiro, tem um ponto flutuante e tem um objeto aqui dentro, tá? Aqui eu estou chamando de inteiro e ponto flutuante, mas para o JavaScript é a mesma coisa. Então, se eu colocar outro console aqui, eu vou colocar um console vazio só para ele dar um espaço. Eu posso ver o tipo das variáveis usando o typeof. Então, o typeof number1 e vou imprimir também o typeof number2. Tá? Então, se a gente for ver, os dois tipos são number, tá? Que mais? Tipo string, obviamente, vai ser string e tipo objeto vai ser objeto. Mas vamos ver primeiro o tipo string. String, né? E o tipo objeto, o tipo array, vamos ver como que é. Objeto e o array, tá? Beleza? E aí a gente vai ver aqui, ó, que tanto o objeto como o array para o JavaScript são considerados como objetos, né? Então, eles têm métodos em comum entre eles. Isso aqui é bem interessante e acaba ajudando a gente ao longo do desenvolvimento. Então, deixa eu só ver aqui o que eu já falei para vocês, os tipos primitivos, objeto, pronto. Basicamente, isso aqui são os tipos primitivos do array, do JavaScript. E relacionado a array e a objeto, o JavaScript tem alguns tipos, tem alguns métodos que eles acabam facilitando a nossa vida, né? Então, para quem já viu programação, alguma outra linguagem de programação, então a gente sabe que existem os métodos, os laços de repetição, né? Então tem o for clássico, por exemplo. Então esse for clássico aqui também existe no JavaScript, a forma de declarar ele é dessa forma, tá? Que é bem parecido com qualquer outra linguagem. Então aqui o meu editor já completou para mim. Estou usando o Type9, então ele é uma inteligência completa para mim, mas é normal, eu poderia ter escrito isso aqui do zero. Beleza, o que eu fiz aqui? Ó? Eu estou dizendo que tem uma variável i que começa no zero, enquanto i for menor do que o tamanho do array, então i recebe i++, né? O i é incrementado. Tá? Então com isso eu consigo ter acesso ao conteúdo do array a partir do índice dele. Então, eu tenho aqui o meu array. Eu vou imprimir agora todo o conteúdo do meu array. Índice por índice. Tá? Então, o primeiro índice, o valor dele é William, o segundo é 1, o terceiro é 5.6 e o quarto é um objeto que tem o nome William e a idade 22. Tá? Então, esse daqui é um for clássico do JavaScript. Existe também um for alternativo a esse que facilita bastante a nossa vida, para não ter que escrever tudo isso aqui, porque isso aqui é muito verboso, né? Ter que escrever isso aqui o tempo todo é meio chato. Então o JavaScript ele vem com o for off, tá? Então o for off é basicamente isso aqui, ó. Let value, um valor qualquer, aí off array, tá? O que é isso aqui? Eu estou dizendo que eu vou acessar o valor, cada um dos valores que estão dentro de array, tá? Então isso aqui é uma variável que eu posso dar qualquer nome, tanto x, quanto valor, quanto element, por exemplo, entendeu? Eu vou chamar de valor para ser mais didático, value, né? Para ser mais didático. Então, com isso eu consigo, em vez de ter que acessar aqui o array e a posição i, então eu posso acessar direto o value, que dá no mesmo. Então, se eu comentar isso daqui, deixa eu só escrever alguma coisa para ficar diferente. O valor tá? Vou limpar aqui o terminal. Beleza, então o valor é William 1, 5.6 e o objeto aqui, William, idade 22, né? Então, esse for off aqui ajuda demais a gente. E similar a ele, a gente tem também o forin, tá?
Então o forin é parecido, só muda que aqui é um in, tá? E em vez de ser o valor que ele pega aqui, na verdade vai pegar o index, né? O índice. Então o índice é... O que é o índice, né? O índice é aquela posição do array. Então aqui eu tenho a posição 0, 1, 2, 3, tá? Então esse é o índice do array. Então vamos lá ver aqui como é que funciona. Então o índice é 0, 1, 2, 3. Ah, beleza. Como é que eu acesso então a posição do array? Ou melhor, o conteúdo desse índice? Da mesma forma aqui do for clássico, porque esse i também representa o índice, né? Então é só eu copiar essa parte aqui. Eu vou colocar aqui, em vez de só o i, eu coloco o index, tá? Então isso aqui já é o suficiente. Então já não é mais o index, é o valor. O valor é... Então o valor é o William 1, 5.6 e o objeto aqui com o nome William, idade 22, não é isso? Beleza? Então esses aqui são os métodos de for, de late repetição, que auxiliam bastante a gente. E além desse aqui, o JavaScript ele também tem mais outros dois, né, que eu mais utilizo, que é o map e o for-off. Vou falar primeiro do for-off, ou melhor, do for-each, né? Então eu tenho aqui o array, e aí eu tenho o for-each. For-each é bem interessante, então para quem não está acostumado com JavaScript pode ser um pouco estranho, mas esse for-each aqui ele recebe, é uma função que recebe como parâmetro outra função, tá? E essa função aqui é uma função que já está previamente definida aqui no escopo dele, então você pode declarar ela aqui. E ela já tem alguns parâmetros por padrão, que são um element, tá? E um index. Se element, mesma coisa, você pode chamar de value, pode chamar de qualquer coisa, x, element, vou chamar de element nesse caso aqui. E aqui dentro você passa uma arrow function. Acabei esquecendo de falar dos tipos de função que podem existir no JavaScript, mas é similar a qualquer outra linguagem de programação. Para declarar a função é a mesma coisa, né? Então eu vou dar um pause aqui rapidão só para a gente ir para essa parte aqui de função. Então função no JavaScript. Function. Se declara normal, então você coloca o nome da função, por exemplo, função soma. Tá? Então a função soma vai ter a função de somar dois parâmetros, tá? Então n1 e n2. E ela vai retornar return n1 mais n2. Tá? Então essa é uma forma de declarar a função, uma forma mais clássica. Para você chamar ela, você chama soma e passa os números aqui, 2 e 4, por exemplo. Então se você executar esse código agora, o que vai acontecer? Nada. Por quê? Porque eu não imprimi, né? Então eu tenho que ou colocar esse valor aqui no resultado, numa variável, né? Então é o valor que é retornado, e aí sim eu imprimo o console log resultado. Então o resultado é 6. Ou eu posso pegar direto ela e colocar aqui dentro, lá no mesmo então. 6, beleza? Então essa é uma forma de declarar a função. Aí o que acontece? Outra forma de declarar a função é utilizando o arrow function, né? Função anônima. Então, o arrow function ou função anônima, que não são a mesma coisa, mas são bem parecidas, tá? Então, por exemplo, uma função de multiplicar. Eu posso declarar ela atribuindo ela a uma variável const, tá? Que eu posso chamar de multiplicação. Multiplicação, beleza. E aí isso aqui eu vou dizer que ela é uma function que também recebe dois parâmetros, n1 e n2, e ela vai retornar o produto desses números, return n1 vezes n2, tá? Então essa função multiplicação aqui, da mesma forma da soma, só passar ela aqui, executar, e a multiplicação de 2 com 4 é 8, se eu colocar aqui 7, então 2 com 7 é 14, o resultado é esse daqui, tá? Então, isso aqui é bem interessante. Aí, outra forma de fazer isso daqui é, em vez de passar a função anônima, a gente utilizar arrow function, que é outra forma de escrever função. É tudo a mesma coisa, mas é só formas diferentes, tá? Então, por exemplo, subtração. Recebe... Só que dessa vez não vou passar function, vou passar direto isso daqui, ó. Parêntese, aí seta, né? Que é igual e o maior, sinal de maior.
e abre parênteses e fecha parênteses. Essa é uma arrow function. E aí eu passo direto os parâmetros aqui, N1 e N2. E aí eu posso colocar um return N1 menos N2. Tá? Então, 10 menos 7. Isso aqui é a subtração. O resultado da subtração vai dar 3, né? Então, esse aqui é o resultado. Então, essa função aqui também funciona dessa forma. E aí, para deixar mais resumido ainda, como isso aqui é só uma linha, entendeu? É pouca coisa, né? Poderia escrever mais coisa aqui e tal. Então, você poderia escrever bastante coisa aqui. O meu editor está completando para mim, mas enfim. Mas como isso aqui é só uma linha de código, a gente pode ainda resumir mais essa arrow function, fazendo o quê? Tirando as chaves. E quando a gente tira a chave, a gente também tem que tirar o return. Então, tirando o return, então a gente só diz que essa setinha ela vai retornar isso daqui, ó. Tá? Tira essa vírgula aqui também. Pronto. Isso aqui também é uma função, da mesma forma que as outras, só que bem mais resumida. Né? Por que é mais resumida? Porque realmente ela não tem necessidade de ser tão verbosa quanto essas. Ela pode ser escrita em uma linha só. Entendeu? Então isso aqui facilita bastante pra gente. Então, da mesma forma, ó, tá funcionando. Então, 10 menos 7, 10 menos 4 vai dar 6. Então, ó, funciona da mesma forma. Então, essas são as formas de declarar a função no JavaScript, tá? Beleza. Vamos comentar isso aqui. E agora a gente vai voltar aqui pro for each. Então, como eu estava falando, né, a gente tem esse array, que tem William, tem 1, tem 5.6 e tem um objeto aqui. Beleza, então para o for each, basicamente, ele recebe uma arrow function, né, como eu falei. É uma função que recebe uma função. Aí dentro dessa arrow function aqui, a gente pode passar como parâmetro, e deve passar inclusive, porque a gente quer fazer alguma coisa com o conteúdo aqui do array. E o conteúdo, qual é o conteúdo? A gente tem o valor, né, que eu posso chamar de elemento, e tem o índice desse elemento aqui, que pode ser útil também, então eu coloco ele aqui. Tá? Então com isso eu posso imprimir console.log. Então eu posso imprimir o elemento. E eu posso imprimir o index também, né? O índice. Então, se eu colocar aqui para rodar. Então, ele imprimiu o William, o índice 0, 1, né? O número 1, o índice 1, o número 5.6, o índice 2, o objeto aqui com o índice 3, tá? Então, ele fez essa impressão aqui para mim. Da mesma forma, funciona o map. Mesma coisinha, ó. Só que qual que é a diferença? A diferença é que o map ele tem um retorno, o for each não tem. Então, como assim tem um retorno? O retorno é esse aqui, ó. Por exemplo, se eu quiser retornar um índice deles, né? Então, como eu falei, essa função aqui eu estou imprimindo, mas digamos que eu queira retornar também, return index. Então, eu quero retornar um array de index. Então, const ar index, tá? Um array de index. Com o map eu consigo fazer isso aqui. Por quê? Porque ele está percorrendo cada um dos elementos, ele está pegando um índice e está retornando um index. Aí nisso que ele retorna, ele vai retornar como um array, tá? Então ele, como se tivesse um array, ele vai colocando, dando um push, push, push. Então ele vai dar um push no 0, no 1, no 2, no 3, entendeu? Então como que eu faço isso? Vamos ver. O resultado é o mesmo, por quê? Porque eu estou imprimindo só isso aqui, tá? Eu não quero mais imprimir isso aqui, eu vou imprimir agora. Eu vou imprimir agora o array index. Então, ó, 0, 1, 2, 3, tá? Ó, ele tá retornando um index e colocando dentro de um array, desse caixinho aqui, tá? Então, se eu fizer com for each não tem retorno. Então, eu uso ele quando eu não necessito retornar nada. Então, como ele não tem retorno, olha só, o array de index agora é undefined. Por quê? Porque ele percorre isso daqui e é indiferente do que eu coloco aqui, ele não vai retornar nada, entendeu? For each realmente é só para percorrer o elemento, fazer alguma coisa com esses dados, entendeu? Mas não exige algum retorno. Os dois são bem úteis, eu utilizo os dois, for each ou map. Então vai de cada caso. Quando você quer retornar, você usa o map. Quando você não quer, você usa o for each, tá? Então beleza, eu falei do for off, do for in, do for each, do map. E tem uma funçãozinha também que eu utilizei. Eu não utilizo ela muito, mas ela é útil e vocês vão ver que eu utilizei ao longo do projeto, que é o reduce, né? Então, como eu vou utilizar o reduce, eu vou declarar um novo array de números, const array de numbers. Tá, então ele vai ser um array com números. Inclusive eu posso utilizar o que eu tinha feito aqui, né? Então eu quero retornar agora, então eu vou utilizar o map. Só ver se ele retornou.
Beleza, então tá aqui uma array de números. O reduce, ele basicamente, ele vai... A sintaxe dele é a seguinte. Eu tenho... Digamos que eu queira somar todos os números desse array, tá? Então, somatório. Aí eu vou percorrer esse array de index. E eu vou chamar a funçãozinha do JavaScript chamada reduce. E aí, assim como os outros métodos, ele também recebe uma arrow function, tá? Ele recebe uma arrow function. E ele recebe também um acumulador, né? Um acumulador é basicamente um valor, uma variável que vai ser acumulada ao longo do tempo. Então, como eu quero aqui fazer um somatório, o reduce ele vai somar todos os valores que eu percorrer, tá? Ele pode somar, pode fazer alguma coisa, pode fazer outra coisa, pode multiplicar, pode subtrair, mas enfim, nesse caso eu quero somar. Então, como eu quero uma variável para somar, então eu vou chamar ela de const soma. Recebe 0. O valor dela inicial vai ser 0. E aí eu passo essa variável aqui, ó, como um segundo parâmetro. Então, veja, ele recebe como, o reduce recebe como parâmetro uma função e uma variável, tá? Eu não vou colocar de soma não, vou deixar ela de let. Mas acho que é indiferente nesse caso. Mas enfim, então o que acontece? O reduce vai percorrer cada um dos elementos desse array, tá? E aí eu quero que ele retorne para mim a soma, né? Então para fazer isso, aqui nessa arrow function eu tenho acesso ao valor prev value, o valor anterior, tá? E eu tenho acesso também ao current value. Então, o que é esse prev e esse current? Prev, como o nome diz, é o valor anterior, né? Previous, e o current é o valor atual. Então, isso aqui é padrão da função do reduce, do método dele. Então, se a gente vier aqui na documentação, ele tem um previous e ele tem um current, tá? Isso aqui é padrão, só que eu posso dar o nome que eu quiser. Só que para ficar mais semântico, a gente usa previous value e current value, né? Então, o que é o previous value? O previous value é basicamente o valor com que ele começa, né? E o current também vai ser, no começo os dois obviamente vão ser iguais, então como eu quero retornar a soma deles, eu basicamente só vou somar os dois e acabou, entendeu? Aí vamos ver aqui como é que funciona. Então beleza, ó, o current value acaba sendo o valor que está aqui no meu acumulador, tá? Então, e o previous value é o valor anterior. Então ele vai pegando o valor atual e ele pega o valor anterior e ele vai somando os dois. Vamos ver aqui no console log. Na verdade eu confesso que eu estou meio confuso, eu não utilizo muito essa função não, então vamos ver aqui como é que ela se comporta. Ó, então inicialmente, né, eles começam como eu falei com 0, 0, previous e o current. Depois, na iteração seguinte, o current continua sendo, ou melhor, o previous value continua sendo 0, que é o valor anterior, e o valor atual continua sendo 1. Aí soma esse 1 com esse 0 e põe no acumulador, e aí na próxima iteração o valor anterior passa a ser 1 e o valor atual, né, passa a ser 2, que é o valor, esse daqui da direita, são os valores referentes ao índice aqui da tabela, né? Ao índice não, ao valor, né? 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. E aqui realmente é o valor anterior. Tá? Então, de novo, começa ambos com 0. E na iteração seguinte, o valor previous, né, o valor anterior vai ser 0. E o valor atual aqui da iteração, né, vai ser 1. Aí somo 0 com 1, vai dar 1, claro, né? E o próximo valor vai ser 2, somo 2 com 1 vai dar 3, somo 3, enfim. No final, a soma vai ter que dar 6, né? Então, console.log soma. Opa! O que aconteceu? Soma deu 0? Soma deu 0, né? Por que deu 0? Eu errei alguma coisa? Deixa eu ver. Não faço ideia por que deu 0. Ah, tá. Viajei. É porque realmente isso aqui é um valor inicial, então eu posso colocar aqui, nem preciso de colocar uma variável.
Tá? Então, posso só um valor inicial, um valor com que ele vai startar. No caso, ele vai retornar o valor final aqui no próprio somatório, né? Que é o que eu quero de fato. Então só. Beleza, então agora somos sim é 6, beleza? Show de bola. Então, o que a gente fez aqui? A gente tem uma função e tem um valor inicial, tá? Que eu quero que ele comece com 0. Então, ele vai atribuindo o somatório, né? Ambos começam com 0, o previous e o current. Então, ele vai somando os dois, e aí o próximo valor, o current, né? Sempre vai ser o valor referente ao array aqui. Então, primeiro vai ser 0, depois vai ser 1, depois vai ser 2, depois vai ser 3. Então, se eu tenho um 0 aqui e eu tenho um 0 aqui no início, somos 2 dá 0. O próximo dá 1 mais 0, vai dar 1. Aí depois eu tenho 1 mais 2, vai dar 3. Aí depois eu tenho 3 aqui, aí vou ter 3 aqui, vai dar 6. Então, no final vai dar 6. Então, basicamente é isso. Que eu poderia multiplicar, entendeu? Também eu poderia fazer alguma lógica mais complexa aqui dentro da função e retornar no final algum valor que eu iria querer. Então, esse basicamente é o reduce, tá? Deixa eu ver quanto falta eu falar aqui. Então, tem o splice também, splice na verdade, que eu utilizei. Vocês vão ver ao longo do projeto. Então, o splice ele serve para, por exemplo, fazer um recorte de um array. Então, novamente, eu vou utilizar aqui esse array index. Vou comentar aqui o reduce. Vamos ver como é que está aqui a função. 0, 1, 2, 3, tá. Beleza, esse aqui é o array que a gente tem. Então, digamos que eu queira tirar esse array, essa posição 2 aqui desse array. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever array index.splice. Tá? E aí, eu quero tirar a partir da posição 2, melhor, posição 0, 1, 2. É 2 mesmo. Posição 2 eu quero tirar um elemento. Tá? Então, quando eu faço isso, se eu colocar um console aqui embaixo, ó, ele vai remover para mim. Então, ó, removeu a posição 2. Se eu quiser tirar dois elementos, então eu quero tirar a partir da posição 2, eu quero tirar o 2 e o 3, ou seja, dois elementos. Coloco aqui 2. Coloco o 2 aqui. Ó, então ele removeu 2, entendeu? Então esse aqui é um outro método para mexer com um array aqui do JavaScript que também é bem útil. Então vamos tentar mais um teste aqui. Eu quero tirar a partir da posição 0. A partir da posição 1, eu quero tirar dois elementos, tá? Vou tirar os dois do meio. Então eu tirei posição 1 é 1, então eu tirei dois elementos, o 1 e o 2. Aí ficou só o 0 e o 3, tá? E aí, o splice ele também tem um retorno. Então, ele retorna os elementos que saíram do array. Então, const... Vou chamar aqui de fora. Tá? Então, se eu imprimir aqui os elementos fora do array, isso aqui vai dar um array com os números que saíram. Tá? Então, beleza. Então, digamos que eu queira colocar esses números de novo no array. Então, eu posso fazer um for each, por exemplo. Não quero retorno, tá? Então, eu quero um for each. Array index for each. Então, como eu falei, o for each recebe uma arrow function. E aqui dentro dele ele tem um value, né? E ele tem também um index, né? Vou chamar o value de elemento, como eu estava chamando antes, só para não confundir. E beleza, então eu vou percorrer cada um dos elementos aqui do array index, tá? Só que eu não quero percorrer não, na verdade é o contrário, eu quero percorrer esses que estão fora e eu quero colocar eles para dentro de novo. Então, outro método aqui de array que a gente pode utilizar é o push, né? Então, o push. E aí eu vou inserir os elementos que saíram aqui dentro de novo, tá? Então, for each, array index push, deixa eu ver. Não foi. Ah, tá. Eu estou imprimindo ele de novo, né? Então, eu tenho que imprimir ele aqui depois do for each. Pronto, agora foi de novo, só que ele foi desordenado, né? Vocês poderiam ordenar ele, tem um método do array também chamado sort. Então, não vou mostrar aqui como que é, mas enfim, tem um ponto sort, acho que eu nem utilizei ele. E aí vocês passam para ele também uma função de ordenação e aí ele acaba ordenando o array, tá? Beleza. O que mais que tem aqui para mostrar para vocês? Eu acho que é basicamente isso, tem o splice, tem o push.
Eu utilizei também o math.round, tá? O math.round é uma função do JavaScript para arredondar. Então, por exemplo, eu tenho esse 5.6 aqui. Então, eu vou declarar outra variável. Float. Tem um número ponto flutuante aqui. 5.3, vai. E aí, post inteiro. Deixa a palavra reservada. Chama só de. Aí, math é um método aqui do próprio JavaScript. E aí tem um floor, tem um ponto floor para arredondar para baixo. Aí tem o round para fazer o arredondamento a depender de se o número ele está mais para baixo ou mais para cima, ele faz o arredondamento automático. Eu achei mais útil. Então se eu colocar aqui console.log, agora eu vou imprimir o float. Chamar só de F. Vou imprimir o F e vou imprimir o I, tá? Vamos ver. Pronto, ó. Ó, ele imprimiu o F, que é 5.3, e imprimiu o I, que é só 5, porque ele arredondou para baixo. Porque o round, se tiver abaixo de 5, se eu não me engano, ele arredonda para baixo. Se tiver acima de 0.5, né, ele arredonda para cima. Então, por exemplo, se tiver aqui 5.7, então esse I aqui ele vai virar um 6. Então, 5.7, round... Ah, não, é porque eu passei aqui tem que passar o F. Pronto, 5.7 foi para 6. Deixa eu ver só qual é o intervalo dele, se eu colocar 5.5. Eu acho que ele arredonda para cima com 5.5. Ele arredonda para cima. Então, se eu colocar aqui 5.4, ele arredonda para baixo. Então, vira 5 só. 5.4 vira 5. Vou colocar aqui uma setinha no meio só para ilustrar mais. De novo, né? Eu estou concatenando com vírgula aqui. Beleza, então... 5.4 virou 5, e se eu colocar 5.49, vira, por exemplo, 5 ainda, eu acho. Aí se for 5.5, já vira 6. Beleza, então é isso. Das funções que eu utilizei no JavaScript, é isso. Acho que é isso que vocês precisam saber para entender o projeto, tá? E o que mais? Com o Node, quando a gente instala aqui o Node.js, ele vem junto também o npm, que é um gerenciador de pacotes. O que são pacotes, né? npm. Basicamente, códigos que outros desenvolvedores escrevem e eles permitem com que você possa reaproveitar. Com esse gerenciador de pacote, você pode instalar esse código que ele escreveu e você pode utilizar, como se fosse uma biblioteca, no caso. Então, deixa eu pensar aqui em uma. Biblioteca math. Deixa eu ver se tem alguma math aqui. A math é do próprio JavaScript, né? Mais óbvio que o pessoal vai implementar alguma coisa, alguma variação, alguma extensão, né? Para JavaScript. Então, eles ensinam aqui a utilizar essa math, tá? Então, por exemplo, aqui ele ensina a utilizar, né? npm install math. Então, vamos instalar aqui nesse pacote para ver. Eu vou dar esse comando, npm install, o nome da biblioteca, então ele vai instalar para mim. Então, ele faz duas coisas. Ele vai criar um package.json para mim, eu imagino. Deixa eu ver se ele cria. Aí ele criou aqui o package.json para mim, com as dependências que eu baixei. E aí ele cria também esse node modules, ó, que vem um monte de coisa. Por quê? Porque não é só essa math que eu instalei. A math por si só ela já utilizou outras dependências. Então ele instala todas que a math precisa também. Então esse pacote aqui vocês não devem mexer, então ele fica aqui só para caso vocês... ele fica aqui porque é necessário, né? A dependência do projeto, mas ele é um projeto, ele é uma pasta que pode ser instalada de qualquer computador, de qualquer lugar, então vocês podem apagar ela quando for mandar para o GitHub. Então, inclusive, é uma boa prática, uma prática essencial quando vocês estiverem mexendo com o GitHub. For utilizar o Git, ignore. Escrevi alguma coisa errada. Escrevi ignore. Tá errado. Git ignore. Aí vocês colocam aqui .node modules. Por quê? Porque essa pasta não é para ir para o GitHub, tá? Porque isso aqui é muito pesado, acaba sendo muito pesado, é muito arquivo. Então não tem necessidade de ir para o GitHub. Beleza, instalei aqui o pacote e aí eu posso utilizar ela. Como é que eu utilizo? Ó?
Eu utilizei aqui uma sintaxe mais moderna do JavaScript, vou utilizar a sintaxe clássica porque eu estou usando, não estou usando nenhum conversor aqui para a sintaxe mais moderna. Então, const, e aí eu vou importar tudo da biblioteca. Isso aqui você não precisa entender agora, tá? É só uma demonstração. Então eu vou chamar de math require. O que eu estou escrevendo aqui é equivalente ao que o cara escreveu aqui. Tá. Deixa eu ver, const math. Não, isso aqui é o suficiente, pronto. Tá. Beleza, então com isso eu posso utilizar aqui as funções que ele utilizou. Por exemplo, o round, o tangente, vai. Deixa eu ver tal lugar. Vamos utilizar essa daqui. Eu não implementei essa função log, mas ele implementou. Só que para ter acesso a ela, eu tenho que acessar esse math aqui, essa variável que eu declarei. Então, math.log, tá? Então, teoricamente, isso aqui é para dar o mesmo que deu aqui, que é 4. Então, console.log. E aí eu vou pôr aqui dentro. Tá. Opa, errei. Load.index.js. Tá, pronto, ó. E deu certo. O log é 4. O log é 4. Ó, o projeto até ficou mais pesadinho para rodar, não sei se vocês perceberam, mas ó, tá mais demorado, né? Porque realmente eu acho que quando utiliza a biblioteca acaba ficando um pouco mais pesado, porque ele vai ter que importar algumas coisas daqui, entendeu? Então basicamente é isso que eu tinha para mostrar para vocês sobre Node. Isso aqui é um videozinho rápido para quem não sabe nada, só para ter noção de o que utilizar, entendeu? Então é isso, obrigado pela atenção e até o próximo, porque tem mais coisa ainda.